Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com você? Como é que você passou a semana? Passou bem? Espero que você tenha tido uma semana abençoada, tá bom? Eu quero dar continuidade hoje ao assunto que a gente estava falando na semana passada, tá bom? Falei para vocês, eu coloquei como tema, tá? Que toda calamidade acende a luz do medo, da insegurança em relação aos últimos tempos, não é? Eu disse que é, essa questão mesmo do coronavírus deixou todo mundo com muito medo, né, de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu falei para vocês que nos últimos tempos nós teremos um período muito grande de apostasia, tá bom? A gente falou sobre isso na semana passada, tá? Falei também sobre o arrebatamento da igreja, que será a retirada repentina, tá bom, da igreja neste mundo, tá bom? Eu falei sobre algumas teorias sobre o arrebatamento, falei para vocês que existe uma teoria que acredita que somente as pessoas que estiverem perseverando, não é, serão arrebatadas, uma tremenda mentira isso, tá bom? Nós acreditamos sim no arrebatamento antes da tribulação para toda a igreja, tá bom? É, e quando eu falo igreja, eu estou falando daqueles que creram em Cristo, daqueles que entenderam a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um terceiro acontecimento esperado aí pelo mundo, e este acontecimento é chamado sobre a tribulação ou a grande tribulação, tá bom? Mateus capítulo 24, no verso 21, tá bom? Se você puder abrir lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 21, a gente vai ler o seguinte. Já abriu? Tá preparado? Vamos lá então, força, hein? Mateus 24, 21 diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Tá bom? Então tá aqui o texto da palavra de Deus. A tribulação, meus irmãos, é o cumprimento final das 70 semanas de Daniel. Deus determinou um período em que ele trataria com o seu povo. E esse período é chamado sobre as 70 semanas. Só para a gente aprender um pouquinho mais, lá em Daniel capítulo 9, verso 24, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão entender um pouco melhor. Daniel capítulo 9, verso 24 e 25 diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu vou deixar para explicar esse texto numa outra ocasião, tá bom? Porque é um texto muito, muito profundo, com muitas coisas para a gente entender. Porém, eu quero destacar aqui que são determinadas 70 semanas sobre o povo de Israel. A palavra semana é a palavra 7. Então,
As 70 semanas correspondem a um período de 490 anos. Seria 70 vezes 7, né? Ou seja, 70 semanas, cada semana 7 anos. Então, 70 vezes 7 daria 490 anos. As 70 semanas, elas começaram a ser contadas com a saída do povo judeu do cativeiro. E naquela ocasião já não era mais o cativeiro babilônico, né? Já era o cativeiro do persa. E as 70 semanas, elas foram interrompidas, não é? Com a vinda do ungido, neste caso aqui é o Senhor Jesus Cristo, o período em que Jesus Cristo esteve. E aqui é interessante que ele fala 7 semanas e 62. Então, se você somar as 7 mais as 62, dariam então as 69 semanas, tá bom? Da saída da Babilônia, tá bom? Até a morte de Cristo, passaram-se 69 semanas. Interessante que ainda falta a última semana. E no verso 27 ele fala dessa última semana, como é que vai ser essa última semana. E essa última semana, ela corresponde ao período da tribulação, tá? Então veja bem, se as 69 semanas foram com o povo de Israel, a última semana também será com o povo de Israel. Por isso que quando nós falamos que a igreja não passa pela tribulação, porque a igreja ela não tem nada a ver com essas 70 semanas. A igreja está completamente fora disso. A igreja, inclusive, faz parte de um outro programa. Interessante, cumpriram-se as 69 semanas, houve uma, uma pausa, 69 semanas. Introduziu-se então o período da igreja. Quando terminar o período da igreja, aí então começa esta última semana. As primeiras 69 semanas com o povo judeu. A última semana também com o povo judeu. No meio ficou uma lacuna. E essa lacuna é o nosso período da igreja. Então a igreja não tem nada a ver, a igreja não passa por esse período da tribulação. Tá bom? A igreja ela é um parêntese, é uma lacuna. Tá? Por isso que na Bíblia a igreja ela é considerada um mistério. Não é? A igreja ela nem foi revelada no Antigo Testamento. O programa da igreja começa no dia de Pentecoste e vai até o período do arrebatamento. Este é o período da igreja. Então, quando Deus fecha esse período, aí ele recomeça para fechar aquelas 70 semanas que ficaram para trás. 69 foram cumpridas, falta agora o quê? Uma semana. Esta última semana, ela coincide com o período da tribulação. Em Apocalipse, tá bom? Nós temos uma descrição muito grande sobre o período da tribulação, tá bom? Eu também não vou ler com vocês todo o trecho, até porque o nosso tempo não permite muito isso, mas se você olhar a partir do capítulo número 6, aqui começa então aquilo que vai acontecer durante a tribulação. E eu fiz questão de ler todo esse trecho e fui tirando os principais acontecimentos no período da tribulação. Então vamos lá. Durante o período da tribulação, nós teremos o domínio do anticristo, tá bom? E ele estará sob a direção de Satanás, tá? Nesse período, nós também teremos a falsa trindade, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás, a falsa trindade. No período da tribulação, nós teremos muita escassez de alimento. Quando eu falo que teremos, na realidade, a igreja já foi arrebatada. Nós não estaremos mais aqui, tá bom? Mas o mundo estará passando pelo período da tribulação. O mundo estará sofrendo uma escassez muito grande de alimento. Durante a tribulação, terá grande mortandade de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o período da tribulação vai reduzir a população pela metade. Então, se hoje nós temos quantos? Acho que é 7 bilhões, um pouco mais. Imagine se fosse hoje a tribulação, esse número seria reduzido pela metade. Nós também teremos uma mudança nos maiores astros. Por exemplo, o Sol vai ficar escuro, as estrelas serão atingidas. Você vai ver que em um momento da tribulação, o calor vai ser tão intenso, que vai queimar os homens. Teremos
juízos que caem sobre a fauna e sobre a flora. Então imagine atingir a agricultura, atingir a pecuária, não é? Em outras palavras, vai faltar alimento, não é? Por causa desses juízos. Uma terça parte será totalmente destruída. Teremos juízos que caem sobre o mar. Uma terça parte também do mar será atingido. Então tente pensar tudo aquilo que o mar fornece para nós de alimento. Então teremos dificuldade. E depois de um outro tempo, outro terço também do mar também será atingido. Teremos juízo sobre as fontes de água. Um terço das fontes de água serão atingidas. Depois, um pouco mais para frente da tribulação, outro terço também será atingido. Durante a tribulação, nós teremos demônios que provocarão ataque e perturbação na vida das pessoas. Em certo momento da tribulação, as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar a morte. Por isso que eu falei para vocês que a população vai ser reduzida pela metade. Em certo momento da tribulação, úlceras malignas atingirão a vida das pessoas. Então tenta imaginar, meus irmãos, que será um período muito difícil, não é? Por isso que o texto que nós lemos de Mateus, eu quero novamente ler o texto de Mateus, que nós acabamos de ler para vocês, Mateus capítulo 24, que foi o texto que eu comecei a ler para falar sobre a tribulação. O texto diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se muitas pessoas pensam que nós já estamos na tribulação, esquecem desta passagem, não é? No verso 22 diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Quando fala salvo, é salvo da morte, tá? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E os escolhidos aqui, especificamente, é o povo de Israel, tá? Então, algumas considerações ainda sobre a tribulação. Primeira tribulação será de 7 anos. Lembra que eu falei? Falta uma semana ainda. E cada semana são semanas de 7 anos. Por isso que nós teremos, então, uma tribulação de 7 anos. A economia mundial sofrerá um abalo irrecuperável. Tá? Os governos não terão mais o controle e nem o poder sobre os seus países, porque a fome vai ser muito grande, a destruição vai ser muito grande. A gente está vendo aí enterros coletivos por causa do coronavírus. Tentem imaginar como que vai ser nessa época. Vai ser muito pior. O mundo sofrerá tanto com a fome e com a sede. Hoje a gente já vê muito isso, né? Imagine durante o período da tribulação. O mundo estará em guerra por causa da sobrevivência. E Jesus disse aqui, como eu li com vocês, se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, ninguém sobreviveria, todo mundo morreria. Vamos lembrar, a igreja foi arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, começa-se então a tribulação. A igreja estará aqui por causa da tribulação? Não, a igreja não estará. A igreja estará no céu. E lá no céu vão acontecer ainda algumas coisas que eu vou comentar com vocês mais para frente. Teremos as bodas do Cordeiro e nós teremos o tribunal de Cristo. Mas deixa lá que isso aí a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente. O testemunho sobre Deus durante o período da tribulação será feito por uma minoria de judeus e pelas pessoas que não foram arrebatadas. E aí é interessante, quando eu falo pessoas que não foram arrebatadas, foram pessoas que ouviram o testemunho de Cristo, mas não se converteram. Mas que com o arrebatamento, talvez essas pessoas vão se converter. E aqui eu quero responder a uma pergunta que foi feita lá no Conexão, né? Nosso irmão Nicodemos, ele fez uma pergunta, né? Nicodemos é da nossa igreja, tá bom? Ele fez a pergunta, ele falou assim: mas me diga uma coisa, vai ter conversão durante a tribulação? Sim, durante a tribulação, pessoas vão ser salvas. Tá? Pessoas vão se converter ainda, porque durante a tribulação ainda a porta para a salvação vai estar aberta. Então pessoas vão se converter. Agora, a dificuldade para essas pessoas se manterem firmes no Evangelho vai ser muito mais difícil.
principalmente pela escassez e pela desorganização que o mundo estará passando, tá bom? Durante o período da tribulação, as pessoas também não terão a habitação do Espírito Santo. Vamos lembrar, meus irmãos, que hoje, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo e ele vem habitar em nós. Com a saída da igreja, o Espírito Santo também sai com a igreja. Durante a tribulação, as pessoas se convertem, sim, mas elas não terão o Espírito Santo como selo sobre as suas vidas. E aqui eu quero destacar um verso de Mateus capítulo 24, verso 13, que diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Este verso é para o período da tribulação. Pode olhar o contexto todo aqui de Mateus 24. Então esse verso está dizendo o seguinte, que durante a tribulação, as pessoas que se converterem precisarão perseverar. É a perseverança durante a tribulação que fará a grande diferença para esses que estarão se convertendo, tá bom? O mundo estará sobre um caos tremendo, tá? Mas haverá conversão, sim. E eu não gosto de chamar que vai ter uma segunda chance. Hoje falar, né? Não, você ainda vai ter uma chance durante a tribulação. Porque olha, as pessoas sofrerão tanto, mas tanto, que não vai ser fácil ser um cristão durante o período da tribulação. As pessoas terão que se manter ali na perseverança, tá bom? Em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Perceberam? Tanta coisa difícil que nós temos aqui na tribulação, tá? Eu ia começar a falar sobre um outro acontecimento que vai encerrar o período da tribulação, que é sobre a segunda vinda de Cristo, tá bom? Nós teremos a segunda vinda de Cristo e depois nós teremos então o milênio. Eu vou deixar para falar um pouquinho sobre isso no próximo domingo, tá bom? Eu não quero correr tanto, porque eu quero que você absorva bem tudo aquilo que a gente está mencionando para vocês, tá bom? Para a gente encerrar o nosso momento aqui, eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito. Muitos irmãos contribuíram fielmente nesse mês de abril e eu quero te agradecer muito. Conseguimos pagar tudo aquilo, tá bom? De compromissos que nós assumimos. Então eu quero agradecer muito mesmo o apoio de vocês. Mas logo logo vamos começar já o mês de maio e nós vamos precisar das orações dos irmãos, do apoio, da ajuda de vocês para a gente continuar firme aí, tá bom? Nós temos compromissos grandes ainda durante o mês de maio, tá bom? Outra coisa, não sei, por enquanto o nosso isolamento vai até o dia 10 de maio. Espero que depois do dia 10 de maio a gente possa se reunir novamente, tá bom? Mas até o dia 10 de maio nós vamos ter que nos manter ainda em quarentena, tá bom? Em relação a isso, eu gostaria de pedir muito para vocês da igreja, não saiam por qualquer coisa, fiquem em casa. A nossa situação realmente é muito grave. Nessa semana aqui, nós tivemos um aumento muito grande de pessoas hospitalizadas, mortes. Graças a Deus que em Osasco nós ainda estamos sobrevivendo, tá bom? Mas eu gostaria de pedir muito para você. Se você vai à rua, use a máscara, tá bom? Consiga o álcool gel pequenininho para você fazer a sua higiene das mãos, tá bom? Vamos cuidar dos nossos idosos, vamos segurar os nossos idosos em casa, não vamos deixar eles estar saindo não, tá bom? Porque é muito sério tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio, tá bom? Mas nós confiamos em Deus e cremos no cuidado dele para com as nossas vidas, tá? Orem muito, tá bom? Por nossa cidade, orem pela igreja, tá ok? Ore por nossas necessidades, ore por minha vida, pela vida da minha família. Vamos continuar orando por aqueles que estão desempregados e ainda mais que agora com tudo isso, vários irmãos acabaram perdendo seus empregos. Situação realmente muito grave, muito difícil. Nós vamos orar para que esse tempo passe e logo
a gente volte tudo ao normal, tá bom? Ó, tô com saudades de vocês. Um abraço forte, Deus te abençoe, tá bom? E logo logo nós estaremos juntos, tá bom? Ó, beijão pra vocês, ó, e